Olá, pequeno gafanhoto, mais um vídeo falando da nossa modulação da semana, modulação do dia 26. E aí, como é que vocês estão? Vamos lá, temos novidades aqui, né? Então, a gente vai começar falando que o campo que nós, enquanto grupo do WhatsApp, do grupo Master Quantic, estamos reverberando em relação à liberdade financeira, porque esse é o trabalho que a gente vem fazendo, trazendo ganhos de consciência, liberando padrões que nos impedem de viver a vida com mais liberdade financeira e alinhado ao nosso propósito. Então, esse campo, né, dessa semana, o que nós encontramos? E é bacana a gente vendo semana a semana a construção, né, desse novo campo, de todas as dinâmicas que vão surgindo, porque a gente consegue perceber claramente que é como se fosse uma casca de cebola. Cada semana a gente vai retirando uma casca e novas densidades vão surgindo para que a gente possa ganhar consciência sobre elas, para que a gente possa ir mais fundo, liberando percepções equivocadas, percepções que nem são nossas, que são dos nossos pais, que é implantada pela sociedade, pelo sistema, que a gente nem acredita, mas que inconscientemente a gente alimenta. Então, conforme a gente vai trazendo essas dinâmicas para nós, a gente vai se permitindo mudar paradigmas. A gente vai permitindo mudar o meu ângulo de observação em relação a mim mesmo e em relação à realidade que eu manifesto. Porque é esse ângulo que vai pautar a minha percepção sobre tudo que acontece. Se eu tenho uma percepção realmente positiva ou se eu olho tudo como o copo mais vazio, né? Menos cheio. Então, nessa semana, o campo que está reverberando é o campo da tristeza, ok? E essa tristeza, ela está cristalizada em alguns centros de força, através de frequências específicas. Só um minutinho, gente. Já tem o seu aqua, a sua terapia na garrafa? Se não, me chama lá e venha ter o seu aqua, que é para manter o seu corpo não só hidratado, mas também com informações que reverberam para você ancorar frequências mais altas a nível celular, beleza? Então, vamos lá. Essa tristeza, ela está reverberando em 76 Hz. Essa tristeza é a responsável pela emanação do nosso padrão energético, tá? O nosso padrão energético, ele continua sendo o padrão de repetição. E no padrão de repetição, a gente mantém ciclos viciosos. Então, muito provavelmente, vocês estão percebendo a realidade de vocês através das mesmas dinâmicas de sempre, né? Com aquela sensação de que nada muda. Eu faço, mas no final as coisas sempre acontecem da mesma forma. Isso é por conta do nosso campo, que é esse campo que, através dessas cristalizações, dessas densidades cristalizadas nesses centros de força, e a gente vai mergulhar nesses centros de força hoje, a gente acaba vivenciando as mesmas situações, mesmo que a nossa percepção já tenha mudado sobre elas. Mas o que está criando é a frequência. E essa frequência sustentada, ela está sustentando esse campo repetitivo. Então, a gente precisa lidar com essas frequências, com essas emoções, liberar essa cristalização do nosso corpo, para que essa frequência possa acompanhar a nossa percepção, tá? Então, vamos lá. Essa tristeza, ela está armazenada, cristalizada no nosso plexo solar. E aí, olha o pessoal aí que tem questões com o sistema digestivo, né, que tem acúmulos de gordura no abdômen, que sentem o seu abdômen sempre contraído, sempre apertado, né, aquele frio na boca do estômago, quando pensa em dinheiro, quando olha as dinâmicas ali voltadas para o seu profissional. A gente tem uma cristalização forte nessa área. E o que essa cristalização ela está dizendo aqui para a gente? Eu fiz uma colinha, porque são tantas informações, eu não queria deixar de trazer nada, tá?
Então, vamos lá. O nosso plexo solar, ele fala da nossa autonomia, do poder que nós temos de autonomia na vida, né? De se autossustentar, de conseguir realizar as coisas que a gente deseja. Então, o plexo ele está relacionado com o seu poder pessoal, com o seu empoderamento, com a sua autoimagem, com o seu senso de valor pessoal. Então, essas dinâmicas são as dinâmicas armazenadas no plexo, trabalhadas através desse sistema. E quando a gente entende que existe uma cristalização que vibra numa frequência de tristeza relacionado a dinheiro e a liberdade com propósito, a gente entende que nós estamos impedindo o fluxo da vida, né? A gente está impedindo o fluxo do nosso poder pessoal. A gente está impedindo a nossa autonomia. Então, muitos de nós aqui podem ter dinâmicas de dependência financeira, dependentes de outras pessoas, dependentes de outras situações, porque não consegue estruturar, estabilizar o seu próprio sustento, certo? Então, vamos lá. E com essa dinâmica, fica impossível a gente viver a liberdade financeira, porque a liberdade financeira ela precisa ser uma experiência através do seu poder pessoal, da sua percepção, da sua própria capacidade de gerar recursos para você. Entende? Recursos em todos os aspectos, tá? Então, vamos lá. Nós encontramos também essa frequência de tristeza no chakra básico. E essa tristeza no chakra básico, ela fala do dinheiro de uma dinâmica diferente. Então, vamos lá. O dinheiro no plexo, na cristalização no plexo, está falando da minha dificuldade de me empoderar, de me valorizar, de me perceber como aquela pessoa capaz de gerar a sua própria autonomia, a sua independência financeira. Quando eu trago a dinâmica da tristeza na relação com o dinheiro, com a prosperidade, falando, né, reverberando essa cristalização no chakra básico, a dinâmica com o dinheiro aqui é outra. A dinâmica com o dinheiro no chakra básico está falando de sobrevivência e não de empoderamento, certo? Porque o chakra básico ele fala de segurança e de preservação da vida. Então, o que eu vou... quais são as dinâmicas que eu posso identificar através dessa cristalização no meu chakra básico? Eu vou olhar para as minhas necessidades de segurança básica relacionada a dinheiro. Eu tenho dinheiro para comer, eu tenho dinheiro para pagar o aluguel. São essas as minhas preocupações. Medo da escassez, medo de perder. Padrão ancestral de sobrevivência. Então, vamos lá. Como é que é a sua família? Né? Sua família é uma família que veio do Nordeste para o Centro-Oeste, por exemplo, para fugir da seca? Né? Veio buscando sobrevivência. Na sua família tem histórias de pessoas que precisaram sair dos seus lugares, né, culturais para buscar sobrevivência em outros lugares, em outras áreas. Veio fugido de guerra, veio através de processo de escravização. Como é que são as suas dinâmicas ancestrais? Porque aqui, quando a gente está falando de dinâmica no chakra básico, que é de sobrevivência, a gente está falando de padrão ancestral que vibrou e vivenciou experiências densas sobre a sua própria sobrevivência, tá? Apego e luta pela vida. E aqui é importante a gente entender o seguinte, que quando a gente tem dinâmicas de cristalização no chakra básico, a gente está falando de dinâmicas que vão fazer com que a gente esteja sempre na defensiva, ok? E aí você vai poder perceber... Gente, deu um clarão vermelho aqui, vocês viram? É o chakra básico se manifestando. Então, vamos lá. Quando a gente entende que a vida é uma luta, que eu preciso me proteger, me defender, que eu tenho que matar um leão por dia,
que é o mais forte, quem sobrevive. Quando eu tenho todas essas dinâmicas, eu posso perceber isso, inclusive, no meu corpo, através das tensões do meu corpo, através do fato de eu estar sempre no processo de reatividade. Então, eu vejo irritação na forma de lidar com o dinheiro e com o profissional, né? Às vezes raiva. Por quê? Porque é aquela coisa, aquele impulso, né? Quase que animalesco ali, essa energia de sobrevivência, de que eu tenho que ou eu corro ou eu luto para poder sobreviver. Então, eu estou sempre nesse processo. E aí a gente pode vivenciar estresse crônico, né? Desgaste das adrenais, excesso de cortisol. Tudo isso corrobora para que você perceba essa cristalização no seu chakra básico, beleza? Então, vamos lá. Vamos só refinar isso aqui. As dinâmicas desse campo de tristeza, certo? Relacionado ao dinheiro, à liberdade financeira, que alimenta o padrão de repetição de ciclos, ela tem a sua cristalização no plexo e no chakra básico. As dinâmicas são diferentes. As dinâmicas do chakra básico são dinâmicas trazidas da necessidade de sobrevivência. As dinâmicas do plexo solar são dinâmicas de autossustento, de autopercepção de si mesmo, são as dinâmicas do eu, certo? Então, depois eu fui verificar se haviam mais frequências vinculadas a essas frequências de tristeza, né? Para a gente poder liberar todas essas frequências e trazer frequências de abundância e de prosperidade. Então, eu encontrei a frequência de 97 Hz, que é a frequência um outro nível da frequência da tristeza, e a frequência de 33 Hz, que vibra na vergonha, né? Então, a frequência de 97 Hz, que é uma frequência também de tristeza, mas mais alta, né, num padrão mais alto, ela está alojada no chakra sexual, essa cristalização. E a gente vai falar sobre isso agora, dessa cristalização no chakra sexual. O chakra sexual, ele fala de fluxo, de prazer, de criatividade. Então, o chakra sexual, ele é o elemento água, certo? Então, o elemento água, ele está falando de emoções profundas, principalmente por estar numa frequência abaixo de 100 Hz, tá? Então, a gente está falando de emoções extremamente profundas, limitadoras do acesso ao dinheiro como liberdade, ok? Como manifestação de liberdade. A gente vai ver essas emoções profundas através das nossas relações interpessoais e da nossa expressão emocional, da forma como a gente lida, né, com as nossas emoções. Entendendo que no chakra sexual, que é onde a gente gera vida, é onde a gente cria, né, o nosso fluxo criativo, que nada mais é que o fluxo de energia vital, que é o fluxo criativo, o fluxo da abundância do universo. É ali, nesse centro, que essa energia é administrada, né? Então, essa energia, você pode entender essa energia criativa como uma energia geradora de recursos. Então, quando a gente pensa em dinheiro como fonte de recursos, a gente está falando dessa experiência no chakra sexual, tá? E ela está limitada, bloqueada, cristalizada. Então, eu estou gerando para mim poucas fontes de recurso. Muito provavelmente, eu tenho uma única fonte de recurso, que é o meu trabalho. Mas pensem, se a gente está trabalhando esse campo, trazendo liberdade financeira é quando o dinheiro trabalha para mim, e não eu trabalhar para o dinheiro, para ter dinheiro. É quando eu já estou num fluxo que o dinheiro, ele me
nutre e não eu que nutro o dinheiro. Entende que a dinâmica é contrária? Então, quando eu falo de gerar recursos, múltiplos recursos, aonde o dinheiro entra por várias portas, para mim, com facilidade, com leveza, isso não é possível de ser ancorado se eu estou com o meu chakra sexual cristalizado, bloqueado em frequências densas relacionadas ao dinheiro. Essa abundância de recursos não se manifesta na minha vida, tá? Ela também traz para mim esse desejo de liberdade, esse desejo de sentir prazer com a vida, de prosperidade, de abundância. Então, se isso está cristalizado, é porque eu não estou sentindo, eu não estou vivendo através do prazer, eu não estou vivendo e olhando a vida através de um olhar da prosperidade material. Certo? Então, essa tristeza vibrando nesse chakra é um registro de frustração e de dor ligada ao merecimento, à minha percepção de merecimento e prazer em prosperar. Certo? Eu preciso que vocês olhem para essas dinâmicas, como isso se manifesta dentro de vocês, porque o vídeo de hoje é mais técnico, tá? Eu estou dizendo para vocês, existe uma cristalização que vibra numa frequência X, no seu chakra tal, que faz com que você viva determinadas dinâmicas. E aí, qual é a sua função? É olhar para a sua dinâmica e reconhecer esses padrões atuando. Para cada um, ele vai se manifestar de formas diferentes. Você precisa encontrar o seu. Por quê? Porque aquilo que eu não reconheço, eu não curo, eu não transmuto. Porque o campo está trabalhando na dissolução dessa cristalização. Mas o que eu preciso? Que vocês auxiliem o campo. Que vocês tragam do campo para o físico esse trabalho de descristalizar essa densidade. E isso acontece através da sua percepção dessa cristalização atuando no seu dia a dia, tá? Então, aqui a tristeza está trabalhando, bloqueando a energia geradora, porque está ali no fluxo da manifestação de vida. Então, você vai bloquear parcerias, projetos, todas as formas de recurso que poderiam aparecer para você para diversificar a forma de entrada de dinheiro na sua vida, ok? Então, vamos lá. Tararam. E aqui a gente tem a frequência de 33 Hz vibrando na faixa da culpa, né, relacionada à autopunição e à negação do merecimento. Então, a gente vai, né, para essa frequência de culpa, ela está vibrando em que centro de energia? E aqui é uma maravilha, porque a gente é abundante, né? Então, ele está vibrando no chakra sexual, no plexo solar, no cardíaco e no laríngeo. Então, a gente tem culpa relacionado a dinheiro, a liberdade financeira, nesses 4 centros de força, tá? Então, no chakra sexual, ele vai trazer para nós sentimentos que impedem a gente de sentir prazer com o que ganha. Culpa em desejar mais da vida. Por exemplo, você pode se sentir egoísta por querer mais, ou ganancioso. Aqui também a gente tem as questões relacionadas à religião, né? Que as pessoas que são espirituais, elas não desejam dinheiro, e aí o seu inconsciente rejeita o seu desejo de experienciar a matéria por conta dessas dinâmicas que estão impregnadas tanto no inconsciente coletivo quanto no nosso próprio inconsciente, tá? Distorção da percepção entre prazer e sofrimento relacionado a dinheiro. Então, quanto mais difícil, mais eu valido o meu ganho, mais eu sinto prazer em ganhar. Então, percebam, quanto mais difícil é para mim ganhar dinheiro, quando eu ganho, mesmo que seja muito menos do que eu poderia ganhar, eu sinto um prazer enorme por ter vencido
a dificuldade, por ter passado por todo o sacrifício que eu passei. Então, eu valido o sacrifício como mecanismo de reconhecimento, tá? Então, eu preciso de pagar toda vez que eu ganho dinheiro ou que coisas acontecem na minha vida relacionadas a oportunidades que, num sentido mais amplo, vão me gerar recursos, eu preciso pagar emocionalmente por aquilo. Entendem? Por exemplo, a gente tem várias histórias que falam assim: caramba, é só eu ganhar mais dinheiro que alguma coisa acontece e eu tenho que gastar esse dinheiro com essa alguma coisa que aconteceu. É o carro que quebra, é a casa que dá problema, é alguém que fica doente, alguma coisa acontece para me desestabilizar e fazer com que aquele recurso extra que entrou vá pelo ralo, que eu não consiga lidar com ele como uma fonte de aumento de patrimônio, como uma fonte de liberdade, de mais liberdade, ou como um mecanismo de investimento, né? Vou começar a investir. Pô, entrou um dinheirinho extra, eu vou começar a investir. Então, não, o que acontece é que eu preciso emocionalmente esgotar esse recurso, porque eu valido o sacrifício, tá? Então, quando eu tenho a culpa no chakra sexual relacionado a dinheiro, eu alimento dinâmicas de escassez através do bloqueio da criatividade como fonte de recurso, dificuldade em fazer parcerias prósperas. Eu crio a realidade onde o prazer é reprimido. Porque se eu valido o sofrimento, como é que eu vou validar o prazer? Dualidade, não vai acontecer. Então, eu preciso do sofrimento para gerar prazer numa versão distorcida da minha consciência, tá? E aí a gente vai agora para o plexo solar. Eu vibro culpa relacionado a dinheiro, eu vibro tristeza, que foi o que a gente falou a princípio, mas eu tenho também a frequência cristalizada da culpa. Então, é ali que tem as dinâmicas de eu não mereço ter dinheiro, eu tenho medo da liderança, eu tenho medo do sucesso, eu tenho culpa por ter mais do que os outros. Diz aí para mim, quantos de vocês são as pessoas com mais oportunidade dentro da família de vocês? Que mais estudou, a primeira que fez faculdade, a primeira que saiu da cidade onde morava e foi tentar a vida em outro lugar, a primeira que saiu, né, que é realmente que buscou uma vida independente do núcleo familiar. Então, a gente tem dinâmicas aqui de pessoas que estão construindo, ou é a primeira que despertou na família e que começa a questionar os paradigmas na qual a sua família foi embasada. Então, a gente tem aqui essas pessoas que se culpam por deslealdade sistêmica, entendeu? Por ser diferente do seu próprio sistema, né? Então, como a gente tem uma necessidade inata de pertencimento, isso gera em nós culpa, certo? Eu fiz faculdade, fui morar numa outra cidade, estou vivendo uma outra vida, a realidade da minha família não tem nada a ver com a minha realidade. O que eles falam não tem nada a ver com o que eu penso. Existe um distanciamento e isso gera culpa. E essa culpa limita ou bloqueia o seu acesso a mais dinheiro, a mais liberdade, tá? A gente tem dinâmicas de escassez relacionadas à autodesvalorização, dificuldade de sustentar conquistas, procrastinação e autossabotagem relacionados a projetos financeiros. Beleza? Agora a gente vai para essa frequência cristalizada no cardíaco. No cardíaco, a gente está falando de amor, de aceitação e de compaixão. Como isso pode estar ligado ao financeiro e estar bloqueando a minha vida? Crença de que o dinheiro separa as pessoas. Olha isso, né? Por exemplo, eu trabalhei uma pessoa que ela estava para voltar para um relacionamento, que esse relacionamento era muito importante para ela, mas a mentalidade dessa pessoa, para quem ela queria voltar,
era extremamente limitada a questões financeiras. E ela estava se preparando para dar um puta salto. Entendem que esses dois universos não conversam? E aí, o que ela estava fazendo? Bloqueando a vida dela, o acesso a outro status social para poder se manter disponível para essa relação. A gente de fora pode olhar, ai, gente, mas que loucura, como é que alguém faz uma coisa dessa? Mas é totalmente inconsciente. Ela desejava as duas coisas, só que as duas coisas fazem parte de universos diferentes e ela ia precisar escolher qual dos dois universos ela gostaria de estar. Certo? Então, sim, as dinâmicas de cristalização no cardíaco falam dessa dificuldade de ganho e pessoas. Né? Se eu ganhar mais dinheiro, eu vou ter que abrir mão do núcleo de amigos que eu tenho hoje. E eu estou disposto a pagar esse preço. Olhem para isso. Tudo aquilo que me é familiar vai ser modificado. Eu estou aberto para isso? O meu parceiro, a minha parceira, não ancora. E se eu ancorar, é provável que haja um racha no meu relacionamento. Eu estou disposto a pagar esse preço? E aí, gente? Vamos lá. Aqui também temos dinâmicas de desejar o dinheiro e a percepção de que querer mais dinheiro, querer riqueza, é egoísmo. Para que eu quero ser milionária com tanta gente passando fome no mundo? O dinheiro que fulano tem, os milhões que fulano tem... Vou dar um outro exemplo, gente. Espera aí. Por exemplo, a gente já falou várias vezes dessa situação aqui, de um vídeo da Virgínia que ela comprou uma bolsa que custa 500 mil reais. E várias pessoas falaram, nossa, com esse dinheiro eu ia comprar cesta básica para um monte de gente, ao invés de comprar uma bolsa. Certo? Quando eu olho com essa lente, o que eu estou dizendo? Que desejar riqueza, eu estou dizendo para mim, a nível inconsciente, que desejar riqueza é um ato de egoísmo. Que não existe o ilimitado a nível financeiro, porque eu tenho que escolher. Ou eu compro uma bolsa de 500 mil, ou eu ajudo pessoas que estão passando fome. Eu não posso fazer os dois. Porque o recurso é limitado. Eu continuo com a percepção inconsciente de limitação de recursos. Eu vejo o dinheiro, a riqueza real. Não é você ter o dinheiro para pagar o boletinho e ainda ficar com 100 conto na conta para tomar sua cerveja no final de semana. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de riqueza, de liberdade financeira. De você dizer, não preciso mais trabalhar. Tudo que eu fizer agora eu vou fazer por prazer. Que eu tenho recurso ilimitado de dinheiro. Certo? Então, a riqueza é vista, percebida, conscientemente ou não, como um ato de egoísmo. Porque enquanto poucos são muito ricos, muitos são muito pobres. E se a gente pegasse essa riqueza dos ricos e distribuísse entre os pobres? Em pouco tempo, caro gafanhoto, quem era rico e teve a sua riqueza distribuída vai estar rico novamente. E os pobres que receberam dos ricos vão continuar pobres, porque riqueza e pobreza é frequência e percepção. Entendem? Então, observem se dentro de vocês, de forma inconsciente, existe esse bichinho dizendo para você que desejar riqueza. Para que isso? Para que um avião? Para que mansão? Para que carrão? Para que bolsa de 500 mil? Opa! Olha a escassez disfarçada, né, de benfeitoria, de preocupação social, de distribuição igualitária de rendas e de oportunidades.
Olhem para essas dinâmicas. Elas são extremamente sabotadoras porque elas vêm disfarçadas de compaixão, tá bom? Então, vamos lá. Medo de perder o amor, se prosperar. Então, que mais dinâmicas a gente tem? A gente tem também o bloqueio entre o dar e o receber, tá? Quando eu tenho aqui a cristalização da culpa no meu chakra cardíaco. Eu bloqueio o equilíbrio entre dar e receber. E o último, que é o laríngeo, que fala da nossa comunicação, da nossa expressão e da nossa manifestação, eu tenho dificuldade em pedir valor pelo meu trabalho. Eu tenho culpa por me posicionar no meu trabalho, na vida. Me posicionar gera em mim culpa, certo? Então, essas são as dinâmicas que estão sendo trabalhadas no campo do grupo. É óbvio que algumas pessoas têm mais dessas dinâmicas, outras têm menos, mas todos nós estamos reverberando nessas dinâmicas. E aqui está o grande chamado. Olhem para todos esses aspectos. Anotem, observem, assistam esse vídeo mais de uma vez, para vocês começarem a identificar dentro de vocês como isso está se manifestando. Beleza? Olha só, quinta-feira nós temos a última ativação de pontes de graça. Você não pode perder, é um trabalho que está sendo oferecido para vocês de forma gratuita, que eu comercializo a R$ 597 essa ativação, e ela está sendo oferecida para você de graça no grupo Master Quantic. Se você não está no grupo, o que você está fazendo aí do lado de fora, cara pálida? Vem com a gente, o link está aqui embaixo, eu espero vocês. E sábado, dia 31 de maio, nós temos a nossa imersão, das 10 da manhã às 18 horas, aprendendo o nosso código esquecido da malha. O que é isso? Vamos trabalhar o nosso campo eletromagnético, vamos entender o que é esse campo e como ele pode nos ajudar a colapsar a manifestação daquilo que a gente deseja com mais facilidade. Também é um evento gratuito para quem está no meu grupo do WhatsApp. Então, não faz sentido você ficar aí do lado de fora, né? Vem. Beijo.